Que delícia, que bom nós estamos aqui e vocês estão numa overdose de ministração, né? É uma overdose, vocês são gulosos demais. Esses gaúchos são tudo exagerado, né? Não é fácil, é isso aí, né? Então é tudo de monte, né? Não tem nada. Você já viu as costelas que os gaúchos fazem assado? Tudo é demais. Então esses 21 dias assim tem cara da gaucheza, assim, tudo exagerado, né? Então vocês estão de parabéns. Eu sei que 21 dias de programação e muitos estão aqui todos os dias e alguns talvez não conseguiram, mas muitos de vocês se esforçaram. Então muito bom. Já era para eu estar aqui antes, né? Mas a gente também vem de uma agenda bem apertada, bem corrida. Esse ano de 2023 tem sido um ano assim muito trabalhoso. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas tem sido um ano. No final de 2022, todo ano a gente busca uma palavra de Deus para o ano que vai começar. Então a gente tira um tempo de jejum, de oração, buscando em Deus para onde Deus quer nos levar, qual é o apontamento. Porque quem dá direção para a igreja é o pastor, né? É o anjo da igreja. Deus, ele ministra o nosso coração. A gente senta, ouve, né? Mas a gente precisa ouvir de Deus. O que Deus quer fazer? Para onde Deus quer nos conduzir? E Deus me diz com muita clareza que esse ano de 2023 vai ser um ano de frutificação. Que a gente ia frutificar, que a igreja ia frutificar, ia ser algo sobrenatural. E é interessante que eu tenho rodado esse Brasil já nesse primeiro semestre, e é interessante, Pedro, que o que está acontecendo aqui não é só aqui. Não é normal o que está acontecendo na igreja, cara. Deus está levantando um povo, Deus está levantando a igreja. É um tempo de salvação, de milagre, de cura, de salvação. Onde, sabe, não é por nossa causa, você entendeu, irmãos? É um favor de Deus, é um vento. Agora, o que a gente precisa é ajustar as velas, alinhar o nosso coração, né? Ouvir o céu e não a terra. Tem muita gente ouvindo a terra, a gente tem que ouvir o céu, né? Porque o céu está sempre falando. A gente é que às vezes tem dificuldade de ouvir o som na copa das amoreiras. Nós precisamos ouvir isso. Muito bem. Todo mundo me conhece aqui? Quem não me conhece aqui? Mas não perderam muita coisa também, mas... Eu sou o pastor Jetro Paiva, eu sou lá do interior do estado de São Paulo. Eu pastorei a mesma igreja há um pouco mais de 22 anos já. Já estou indo para 23 anos na mesma igreja, terminei o seminário, Soler foi meu professor, né? O apóstolo Soler está aqui, então ele está comigo desde o começo. E há 15 anos nós começamos a terceira igreja batista lá em Andradina, então eu divido meu tempo com a terceira igreja batista em Andradina, que fica 90 quilômetros de onde eu moro. Então toda semana eu vou para lá, volto e a gente vai, né, avançando, e Deus tem nos dado muita graça, irmãos. Eu nem mereço tudo que Deus tem feito. Eu penso num pastor que tem mais do que merece, sabe? Deus tem feito tanta coisa, tem nos dado uma equipe tão maravilhosa, uma igreja tão linda, que eu olho assim e falo: Senhor, que maravilha, como é gostoso, né? Ser pastor é um povo que é vibrante, que cresce. Eu estou aqui, a minha esposa está ministrando lá em Andradina. Eu estou aqui, os líderes estão se preparando. Nós vamos ter um batismo dia 30 agora. Nós vamos batizar cerca de umas 200 pessoas para a glória do Senhor Jesus. Isso para nós é uma grande conquista, é uma grande vitória. Então as nossas celas, os nossos líderes, supervisores, pastores, tem gente muito melhor do que eu, irmãos. Porque a alegria de um pai é ver os filhos melhor do que ele. Porque quanto menos a gente aparece, mais Deus aparece. Muito cuidado com o líder que aparece muito, irmãos. Porque quanto mais a gente some, mais Deus aparece. É igual está acontecendo aqui, ó. Não tem mistério, não. Já curou, outro já é salvo, outro já é livre. Quanto menos a gente faz, mais Deus faz, Pedro. Então é lindo isso, é a simplicidade do Evangelho e o nome de Jesus sendo glorificado. Diga glória a Deus. Aleluia, muito bom. Então vamos lá, vamos trabalhar.
quero agradecer a Deus por rever meus amigos, pastores, né? A Sara e o pastor, o apóstolo Medina, são pessoas da nossa intimidade, da nossa casa. A apóstola Simone, a apóstolo Soler, outros pastores estão aqui. Para nós é uma alegria. Vamos trabalhar? 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 2, é um momento difícil da história de Israel. Eu vou ler o texto e vou te colocar na história, porque você vai voltar para casa e você vai entender exatamente o que Deus quer falar. Não adianta você voltar para casa e falar que o pastor pregou bonito e não sabe o que ele pregou. Você tem que voltar para casa e conseguir pregar, transmitir o que você recebeu aqui. O evangelho é simples e isso é que é importante. Você fala, o pastor Jeto falou isso, ensinou isso. Vai ser muito simples. Todo mundo aqui vai entender. 1 Samuel 4,2 diz. Eu vou ler na NVI, beleza? Tá? Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram para o acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca do Senhor foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Diga misericórdia. Esse é um dos momentos difíceis da história de Israel. Aqui ainda nós estamos no tempo dos juízes. O sumo sacerdote é o sumo sacerdote Eli. Ele tem 2 filhos que trabalham, que servem com ele no templo do Senhor, que é o Ofni e o Finéias. Nesse tempo aqui dos juízes, quando um líder se levantava e levava Israel de volta para Deus, libertava Israel das mãos dos inimigos, Israel voltava, se fortalecia, mas novamente o povo se desviava e novamente o inimigo avançava. E então era esse vai e vem. Não havia um líder, não havia governo. E aqui no tempo do sumo sacerdote Eli, mais uma vez, o povo se afastou da presença de Deus. Israel virou as costas para Deus e mais uma vez o inimigo atacou. Mais uma vez os filisteus se levantaram e venceram Israel. Na primeira batalha mataram 4.000 israelitas. Então eles tremeram, choraram e buscaram a Deus. Por que Deus nos permitiu ser derrotados? Por que Deus não nos ajudou? Por que nossos filhos estão morrendo? E aí eles têm uma ideia. Vamos buscar a arca da aliança lá no templo em Siló. Vamos trazer a presença, a arca da aliança
aonde Deus manifestava a glória, aonde Deus manifestava a presença entre os querubins, no propiciatório, aquela tampa que estava sobre a arca da aliança. Vamos levar a glória, vamos levar a presença, vamos levar a arca para o campo de batalha. Pegaram os 2 filhos de Eli, o Ofni e o Finéias, o sacerdote, os levitas, e conduziram a arca para o campo de batalha. O que eles não sabiam era que esses filhos do Eli, o próprio templo estava profanado, os filhos de Eli estavam roubando as ofertas do altar, os filhos de Eli estavam se prostituindo dentro da casa de Deus. E o sumo sacerdote Eli sabia, Deus já havia falado, Samuel já tinha alertado, Deus vai trazer juízo. Mas o sumo sacerdote Eli já estava cego, não apenas cego fisicamente, estava cego espiritualmente, já estava obeso, já estava velho. Ele não se posicionou, não buscou a santidade, não zelou do altar, não zelou para que a presença de Deus permanecesse ali. Então, quando eles levam a arca da aliança para o campo de batalha, o povo vibra. O texto é tão forte que nós lemos que diz que a terra tremeu. O povo gritou tão alto que os inimigos, os filisteus, ouviram e disseram: o que está acontecendo? E eles disseram: a arca da presença, a arca da glória chegou. E aí os filisteus se arrepiam e dizem: deuses chegaram no acampamento de Israel, dos hebreus. E um olha para o outro e diz: sejam homens, sejam fortes, vamos lutar, senão Israel vai derrotar a gente. E eles vão para a batalha, derrotam Israel. 30 mil israelitas são mortos. 30 mil, irmãos. E a arca foi tomada e levada para o templo de Dagon, no território dos filisteus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E você sabe a sequência dessa história. Quando a notícia chega, o sumo sacerdote Eli cai e morre. A nora que está grávida morre dando à luz e diz: Icabod, a glória de Deus se foi de Israel. Agora eu quero usar esse texto para a gente pensar. Porque nós, como igreja, a Bíblia nos apresenta muitos símbolos. E a arca de Deus era um símbolo onde a presença, a glória de Deus se manifestava. Mas a glória de Deus não cabe dentro de uma caixa de ouro. Nós vivemos hoje um tempo de muita simbologia. E a Bíblia apresenta muitos símbolos. Por exemplo, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma, na aparência. Aquela unção que vem sobre ele parece uma pomba, em forma de pombo. Então, quando a gente tem uma camiseta ou um símbolo na igreja, um pombo, uma pomba branca, é o símbolo do Espírito Santo. O outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Porque no Pentecoste, quando o Espírito Santo veio lá no cenáculo, sobre aqueles mais ou menos 120 irmãos, o que veio sobre eles eram como labaredas, como línguas repartidas de fogo. Eram línguas, labaredas de fogo. Então, quando a gente tem uma camiseta, ou a gente vai fazer um congresso, ou vai fazer uma imagem, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Mas eu e você sabemos, o Espírito Santo é mais do que uma pomba branca. O Espírito Santo é mais do que uma labareda de fogo. Mas, irmãos, o que eu quero levar você a ter um entendimento hoje é que não adianta a gente carregar uma arca de ouro ou carregar um anel de ouro e não ter o conhecimento do que aquilo representa. Então vejam bem, esse anel
ele representa a minha aliança com a minha esposa. Mas esse anel não é a minha aliança, ele aponta, ele representa uma aliança. Esses dias atrás, Sara, um cara me ligou de dentro do banheiro. Pastor, estou dentro do banheiro, estou falando baixo, pastor. É o seguinte, a minha mulher, eu não sei o que eu vou falar para minha mulher. Porque eu estava tomando banho e minha aliança foi pelo ralo. O que significa isso, pastor? Eu falei, significa prejuízo. Porque se você não conseguir, você vai ter que comprar outra. Pastor, mas o que eu falo para minha mulher? Ué, fala que o anel foi pelo ralo. Agora, o que foi pelo ralo foi o anel. Porque a aliança é muito mais do que um anel. Vocês entendem isso? Agora, não adianta só a gente entender isso, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muita gente carregando um anel, mas a aliança já acabou faz tempo. Tem muita gente carregando uma caixa de ouro, Soler, mas não tem mais presença. Tem gente carregando um símbolo, mas perdeu a essência. Não adianta carregar um anel no dedo e não ter aliança, não ter mais amor, não ter mais intimidade, não ter mais sonho. Sabe, irmãos, quando Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta você, porque você sabe aqui, mas você conhece aqui. Não adianta você saber a verdade não muda a vida de ninguém. O ateu sabe a verdade. A mesma Bíblia que eu estou pregando aqui, está lá no terreiro de Macumba. A mãe de santo leu o salmo antes de começar a sessão lá no terreiro de Macumba, de Umbanda, de Quimbanda. Eles rezam o Pai Nosso. Não, eu terminei uma pós-graduação agora pela PUC. A maioria dos meus professores, 90% dos meus professores eram ateus. É o Pondé, o Karnal, e que é bem carnal mesmo, né? E agora, sabe o que é interessante? Que eles citam a Bíblia de cor e sabem mais Bíblia que muito pastor. Mas saber a Bíblia não muda a vida de ninguém. Agora, quando você conhece, conhecer aqui, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque conhecer na Bíblia está falando de intimidade, está falando de uma relação. A Bíblia diz, Adão conheceu Eva e gerou Caim. Tornou Adão conhecer Eva e gerou Abel. O conhecer é relação, é intimidade. É quando a verdade entra dentro de você e você engravida. E essa verdade gera, ela muda uma transformação. Não adianta você saber um símbolo e não ter o conhecimento da essência. Por exemplo, eu gosto de cruz, eu tenho uma cruz aqui. A maioria das igrejas, a nossa igreja tem 3 cruzes na frente. Um dos símbolos do cristianismo é a cruz, e eu gosto da cruz. Agora, não adianta carregar a cruz e nunca ter ido para a cruz. Porque carregar a cruz é fácil, mas tomar a cruz é uma outra conversa. Jesus disse, quem quiser me seguir, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz quando? Todo dia, diga todo dia. Diga todo dia. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, todo dia, tome a cruz e siga-me. Tem gente que pensa que a cruz é a sogra. Pastor, pensa na cruz que eu tenho que carregar. Tem muita mulher que pensa que a cruz é o marido. Verdade. Tem muita irmã que chega bem, pastor, ora para aquela cruz que tem lá em casa. Esse homem é uma cruz que eu vou ter que carregar enquanto eu viver. Irmão, a cruz não é tua sogra. A cruz não é nem seu marido, esse bonitão, nem essa patroa que está do teu lado. A cruz não é teu cunhado que pede dinheiro emprestado.
Nem aquela tua amiga do trabalho que fica pisando no teu calo. Não é a tua cruz, entendeu? Pastor, o que é tomar a cruz? Irmãos, tomar a cruz não é colocar no ombro e carregar. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. O que é tomar a cruz todo dia? O que é negar a si mesmo? É decidir morrer todo dia. Você quer seguir Jesus? Morre, negue a si mesmo. Toma a cruz, vai para a cruz, porque quando você morre todo dia e vai para a cruz, Jesus começa a viver através de você. Você quer resolver o problema da igreja? Morre. Pastor, como é que resolve o problema do meu casamento? Morre. Morto não briga. Morto não discute. Morto não faz birra. Sabe, eu sei que aqui não tem. Geralmente são as baixinhas. Porque as baixinhas, Isa, perguntaram para mim: pastor, por que as baixinhas são bravas? É porque o sangue sobe e rapa a cabeça. Você já viu, não é? As baixinhas não são nervosas porque não dá tempo. A hora que já subiu, já fica nervoso. Entendeu? Pastor, como é que o meu casamento é abençoado? Morre todo dia. Porque quando você não vive mais, aí Jesus pode viver. É por isso que Jesus diz: é morrendo que se vive, é perdendo que se ganha. Você quer viver? Então decida morrer. Diga para o irmão do salário assim: morre. Fala, olha para ele e fala: morre. A gente dá risada, a gente pensa que é fácil, irmãos. Escuta bem. Carregar uma cruz é muito fácil. Morrer todo dia é muito difícil, irmãos. Você quer ver quando o cara te fecha no trânsito, Pedro? O cara pega a tua vaga. Por isso que gaúcho tem que morrer. Porque o gaúcho ele já quer pegar a faca no cano da bota aqui. Entendeu? Então quando o seu marido fica bravo no trânsito, você fala assim: morre. Vai para a cruz. Quando a gente tem o conhecimento daquilo que nós somos e daquilo que nós temos, irmãos, a Arca da Aliança, na vida de Ofni e Finéias, na vida do sumo sacerdote Eli, não significou nada. Foi morte, foi derrota. Essa arca, quando foi levada para a casa de Abinadab, quando ela volta dos filisteus, ela fica 20 anos na casa de Abinadab. Não significa nada, não muda nada. Porque não adianta você ter um símbolo e não ter o conhecimento da essência. Não adianta você ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 na tua casa, mas a verdade dessa palavra não ser revelada dentro de você. Tem gente que se converte em um ano, a palavra muda, gera. Tem gente que faz 20 anos que está dentro da igreja, tem a Bíblia dentro de casa, e a Bíblia nunca mudou nada na vida da pessoa. Nada. 20 anos a arca lá, nada. Mas quando Davi tenta levar a arca a primeira vez e não dá certo, a arca vai para a casa de Obed-Edom. E a arca fica na casa de Obed-Edom 3 meses. Diga comigo, 3 meses. Diga 90 dias. Você vai entender por que eu estou falando isso. Porque eu tenho autoridade de Deus para falar o que eu vou falar.
A arca da aliança, que ficou 20 anos em Abinadab, que ficou lá no templo com o sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, gerou morte, gerou derrota, gerou fracasso, não gerou nada na casa de Abinadab. 3 meses na casa de Obed-edom, e chegou a notícia no palácio. O Israel inteiro começou a falar: tem alguma coisa acontecendo na família de Obed-edom, tem alguma coisa acontecendo nos filhos, na terra, na casa, na vida dele, da esposa. Tudo na vida de Obed-edom prosperou, mudou, porque não era só a arca, havia presença, havia glória, havia poder, havia milagre. Irmãos, como que algo fica 20 anos na vida de alguém e não muda nada, e 3 meses em outro lugar e muda tudo? Porque a pessoa começa a ter o conhecimento, a revelação do que aquilo carrega, do poder, da essência. Quando você tem esse entendimento, a sua vida muda. E eu vim essa noite para profetizar na família do reino. Eu vim essa noite para profetizar na tua vida e na tua casa. Pedro Medina e Sara Medina, se prepare, porque nos próximos 90 dias Deus vai fazer aqui o que não fez nos últimos 3 anos, em 3 meses, mais do que os últimos 3 anos. Tem alguém que recebe essa palavra? Oh! Checa dareço. Sara, olha para mim. Deus me deu uma visão. Eu vi uma taça quebrada e um anjo juntando pedaços e refazendo uma taça. Eu disse: Deus, o que é isso? Deus me disse: eu vou fazer na família dela lá na Espanha. Eu quero que você se prepare, filha, porque existe uma parte da tua família que foi quebrada, e Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você para fazer um ajuntamento na tua casa, na tua família. Deus vai visitar a Espanha e Deus vai fazer da tua parentela. Você vai testemunhar, Pedro. Vai ter conserto, vai ter cura, vai ter salvação. Aquilo que quebrou, diz o Senhor, eu vou refazer. Eu e você sabemos a glória de Deus na nova aliança. A glória de Deus não se manifesta mais sobre uma arca de ouro, mas a glória de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, nem em objetos. A glória de Deus, a Shekinah, a presença de Deus, ela habita em você, ela habita em mim. Diga: eu sou a arca. Diga: eu sou a arca. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo em vós. Jesus olhou para os apóstolos e disse assim: o reino de Deus está dentro de vocês. Diga: está em mim. Diga: eu carrego algo do céu. Você tem noção do que é isso? Agora, irmãos, Deus decidiu se manifestar através da igreja, através de nós, através da sua vida e da minha vida. E às vezes nós não conseguimos ter o entendimento, a revelação daquilo que está dentro de nós. Porque quando você carrega algo de Deus, aquilo que você carrega toca a vida das pessoas. Você não está acreditando, mas vai dar certo. Lucas 1:39.
Nós vamos ler Lucas 1:39 a 42. E antes da gente ler, está aqui já, deixa o texto aí. Eu vou te contar o que está acontecendo aqui, todo mundo já sabe. O anjo Gabriel, ele primeiro visita Zacarias, no dia em que ele vai exercer o ofício no templo. E o anjo diz a Zacarias: a sua mulher Isabel, ela vai ter um filho, ela vai engravidar. Ele vai preparar o caminho, ele vai ser grande. É a profecia de João. É tão difícil para Zacarias, porque Isabel, irmãos, já não menstruava mais, ela já era velha. Era impossível aos olhos humanos que uma mulher já velha, com o ventre seco, pudesse ter filho. Por isso que Zacarias dá uma titubeada e ele fica mudo até o menino nascer. Porque quando você não crê, é melhor você ficar quieto. E ele fica calado. Mas você sabe, Isabel engravida. Quando Isabel está grávida de 6 meses, o mesmo anjo Gabriel agora vai para Nazaré e visita uma menina, uma camponesinha pobre da região agrícola de Israel, Nazaré, lá no norte. Os estudiosos dizem que ela devia ter entre 13 e 15 anos de idade. Era uma jovenzinha. E Gabriel disse: você vai ter um filho. Ele vai ser o Salvador. Ele vai salvar o mundo dos seus pecados. E aí, Maria, você vai engravidar. Maria diz: mas como é que vai acontecer isso? Eu nunca dormi com um homem, eu nunca conheci um homem. E aí o Gabriel diz: o Espírito descerá sobre ti, o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. O que vai nascer de você vai ser santo, filho de Deus. O nome dele vai ser Jesus. E aí você sabe, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E aí o Gabriel dá a dica: e a sua prima, a sua parenta, a Isabel, ela já está grávida de 6 meses. Aquela que diziam ser estéril vai ser mãe. E aí quando Maria tem tudo aquilo, a Bíblia diz que rapidamente, naqueles dias, ela foi depressa. Vamos ler o texto. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em voz alta exclamou: bendita é você entre as mulheres, Maria, e bendito é o filho que está no teu ventre, que você dará à luz. Diga glória a Deus. Simone, apóstolo Simone, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para assistir esse culto pentecostal, porque o charabacá começou. Não, irmãos, eu nunca vi uma criança ser batizada dentro da barriga, porque as mulheres dizem que moleque chuta muito. Agora você imagina um moleque batizado com o Espírito Santo no ventre. Não, pensa comigo. A Bíblia diz, está escrito que o menino já... Ele chapa aqui dentro. Agora, vamos assistir a cena. Por quê? Escuta bem. Por que Maria vai depressa lá para o sul, perto de Jerusalém, para visitar a prima? Sabe quantos quilômetros Maria andou? 150 quilômetros a pé. 150 quilômetros para ir e 150 quilômetros para voltar. Então ela não foi ali. Não, eu vou lá visitar a prima. Irmãos, 150 quilômetros a pé, grávida, naquela região montanhosa.
O que leva Maria a ir depressa? E ela fica lá até João Batista nascer, ajudando a prima Isabel. É muito simples isso. Porque Maria sabia que ninguém nessa terra iria entender o que estava acontecendo com ela, a não ser Isabel. Porque quando Gabriel diz para ela, aquela que diziam ser estéril, a tua prima, já está grávida de 6 meses, a Maria diz, yes, alguém vai me entender aqui. Porque fala, o anjo me visitou, o Espírito Santo veio sobre mim, Deus falou comigo, eu estou grávida. Meu irmão, do mesmo jeito que o marido está mudo, a véia está grávida. Ninguém entende. Agora fala para mim, quem carrega um propósito, entende outro que carrega um propósito. Meus filhos, escuta bem, só entende quem carrega o de Deus, outro que carrega. Porque quem não carrega não entende. Os carnais não entendem as coisas espirituais. Mas quando você está cheio, quando você carrega algo de Deus, e você encontra outro que carrega, ele fala assim, eu sei exatamente o que está acontecendo. Irmão, a maior desgraça é quando você vai encontrar alguém que não carrega nada. Porque o cara vai olhar para você e falar assim, o anjo te visitou. Deus está curando o tímpano furado. Aí isso é uma furada. Irmão, eu já ouvi de tudo na minha vida. Sabe por quê? Porque quem não crê nunca vai ver. Só vê quem crê. Quando você carrega as coisas de Deus. Agora olha só. A Isabel não sabia que Maria estava grávida. A Isabel não sabia que Gabriel tinha avistado Maria. Maria anda 150 quilômetros. Quando ela chega lá na Judéia, lá no sul. Quando ela chega na casa de Isabel, Maria só diz assim, Sara, Shalom. Quando Maria diz Shalom, aquilo que ela carrega toca o que Isabel carrega. Você entende o que eu estou pregando? Maria diz Shalom. E o Jesus, aquilo que ela carrega, toca João no ventre de Isabel. Na mesma hora, ela fica chapada. Um bebê fica chapado. Ela é cheia do Espírito Santo e ela começa a profetizar. Bendita é você, Maria, e bendito é aquilo que você carrega. Tem algo aí dentro. Por quê? Porque quando você encontra alguém que carrega algo, aquilo que você carrega toca o que o outro carrega. Meus filhos, Deus não dá nada para uma pessoa só. O corpo de Cristo, a igreja, ela é formada de Maria, de Isabel. Quando Deus engravida você de uma verdade, Ele vai colocar algo dentro de outro para ativar aquilo que está dentro de você. Vamos dar um exemplo simples. A gente pode falar um monte de coisa, simples. O Saul vai ser rei em Israel. Ele nem sabe. Mas ele já está carregando um negócio aqui, ó. Ele já nasceu assim. Nasceu para ser rei. Não tinha ninguém em Israel igual a ele. Olha aqui para mim. Não tem ninguém no sul do Brasil igual a você. Ah, você não está ouvindo o que eu estou pregando. Não tem ninguém no sul do Brasil igual a você. Quando você estava no ventre, Deus olhou para você e disse, eu tenho algo especial. Deus não vai te dar, Ele já te deu. Deus não vai preparar algo para te dar, Ele já preparou. Todas as bênçãos de Deus para você e para mim em Cristo Jesus são o sim e o amém. E Deus não vai fazer, Ele já fez, já está dentro de você. Antes de você nascer, já estava dentro de você. Ô Jeremias, não diga que você é criança, Jeremias,
porque eu te conheci antes de você ser gerado no ventre. E antes de você ser gerado, eu já te coloquei, eu já te chamei por profeta nas nações. Diga, eu já tenho. Diga, eu já tenho. Tem muita gente dizendo assim: e aí que? Não estou esperando Deus se preparar. Tenha paciência. Antes de você, antes do mundo existir, Deus já tinha preparado. Já está tudo pronto. Diga comigo, está tudo pronto. Aí você olha para mim e diz: pastor Jeto, então por que não aconteceu? Porque quem não está pronto somos nós. O que Deus tem para fazer, já está tudo pronto. Agora somos nós que temos que nos preparar. Então o Saul, ele já carrega, ele vai ser rei. E as jumentas do pai dele, o que some, vai atrás da jumenta. E o Saul vai com o servo dele, caminha 3 dias, procura aqui, 3 dias não acha. Vamos embora. Papai está preocupado. Acabou a comida. 3 dias, vamos voltar, senão o papai vai ficar preocupado com a gente. O servo diz: ó, tem uma cidadezinha aí, tem um profeta aí, diz que tudo que ele fala acontece. Saul diz: mas não tem nenhuma oferta, não tem nada para dar para o cara, nem comida sobrou. O servo diz: tem um restinho, sobrou um saldinho no cartão de crédito. Nós vamos, um restinho de prata, vamos dar para ele. Saul falou: então vamos. Quando eles estão chegando na cidade, já encontram o cara. Você sabe se o profeta está aí? O cara diz: vocês acertaram. Chegou hoje. Se vocês apertar o passo, vocês vão encontrar com ele antes dele subir para o monte sacrificar. Aí o Saul não conhece o Samuel, e o Samuel não conhece o Saul. No dia anterior, Deus chega para Samuel e diz: Samuel, enche o chifre de azeite, porque amanhã, a essas horas, você vai encontrar um moço, um homem. Ele é o rei, o líder que eu escolhi para reinar, para governar o meu povo. Eu vou entregar minha herança para ele. O Saul não conhece o Samuel, e o Samuel não conhece o Saul. O Samuel está levando um chifre cheio de azeite, e o Saul está levando, carregando um sonho, um projeto que ele nem sabe que existe ainda. Quando o Saul está entrando na cidade, em busca do profeta, quem que ele encontra? O Samuel. Oh, o senhor sabe onde que é a casa, onde que o profeta está? Quando o Samuel olha para ele, Deus diz: é esse. Samuel olha para Saul e diz: muito prazer, sou eu. Eu sou o profeta. Mas vamos comigo, vamos jantar. Você vai jantar comigo, vai ficar comigo. Amanhã cedo eu tenho um negócio para conversar com você. E aí o Saul está preocupado com jumenta. Mas e a questão da jumenta? Fica tranquilo, já for encontrada, já está tudo em paz. Olha aqui para mim. Às vezes nós estamos preocupados com jumentas, e a gente não entende o propósito que Deus tem. Samuel olha para Saul e diz: para de se preocupar com jumenta, porque você vai ser dono de tudo o que existe nessa nação. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Talvez você veio para esses 21 dias, você está preocupado com dívida, com jumenta, você está preocupado com tanta coisa. Assim diz o Senhor essa noite: por que você está preocupado com jumenta, com problema? Você é filho, você tem um rei, você tem um pai que é o dono do ouro, da prata. Ele tem cura, ele tem milagre, ele tem resposta, ele tem uma porta aberta, ele tem uma saída, ele tem tudo o que você precisa. Tira a tua cabeça dos problemas das jumentas e abre os teus ouvidos. E então o Samuel olha para Saul e diz: Deus mandou encher este chifre de azeite para derramar sobre aquele que vai reinar, que vai governar. E eu e você sabemos o que aconteceu.
Nós não vamos pregar sobre isso agora. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aquilo que você carrega precisa do que o outro irmão carrega. Tem muita gente, apóstolo Medina, que carrega um propósito, mas ainda não encontrou alguém que carrega o azeite. Porque no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, o que eu carrego não é suficiente para cumprir o propósito. É por isso que nós somos igreja, irmãos. A gente precisa de alguém que vai ungir, alguém que vai derramar o azeite. Olha aqui para mim, eu vim aqui essa noite em Balneário Camboriú. Eu sei que eu carrego algo de Deus e eu respeito o que a família do reino carrega. Eu preciso da unção que está aqui e vocês precisam da unção que está aqui. O apóstolo Pedro Medina, Deus trouxe ele aqui para o sul do Brasil. Não é porque ele é alguma coisa, mas porque ele e a Sara, eles carregam algo dentro dele. E aquilo que eles carregam, o sul do Brasil precisa. Diga para o irmão do seu lado: eu preciso daquilo que você possui. Você entende isso? A maior desgraça que nós temos ouvido no meio do Brasil é que tem muita gente que diz assim: eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Não, eu com Deus, meu irmão, Deus não chamou ninguém para fazer a obra dele sozinho. Ninguém. Nós somos um corpo. Um precisa do outro. E quando você honra aquilo que o outro carrega, quando você honra e respeita o azeite, o óleo, a unção, a sabedoria, o dom, o ministério que o outro carrega, aquela unção, aquela palavra, aquele óleo, ativa o que está dentro de mim, para que eu possa cumprir o propósito. Diga comigo, repita comigo: aquilo que eu carrego. Diga: aquilo que eu carrego me autoriza a conquistar o que eu piso. Eu repito: aquilo que você carrega te autoriza a conquistar o que você pisa. Como assim, pastor? Deus disse para Josué: Josué, ordena aos sacerdotes que peguem a arca da aliança. Santificai-vos hoje, diz o Senhor, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Os sacerdotes carregavam a arca, a presença. Quando eles pisaram as águas do Jordão, a mão de Deus segurou a correnteza 32 quilômetros acima, e o povo de Israel passou em terra seca. Digo: o que eu carrego me autoriza a conquistar o que eu piso. Não adianta pisar por pisar. A diferença é o que eu carrego. Quando eu carrego a presença, onde você chega, meu irmão, quando você carrega a arca, escuta bem, ou você controla a correnteza, ou ela vai controlar você. Ou você entende que maior é aquele que está em você. Você carrega a presença, você carrega a arca. Não há correntes, não há ferrolho, não há correnteza, não tem fogo. Onde você entra, a glória de Deus, ela entra com você. Tem alguém que crê, tem alguém que recebe essa palavra. Oh, irmãos, eu fico doido, Vocês se lembram de Jesus? Fala para mim. Jesus acalma a tempestade, atravessa o mar, e ele chega na região de Gadara. Quando a Bíblia diz que quando Jesus pisa a praia, a terra de Gadara, tem um endemoniado lá no cemitério, lá nos sepulcros. Ele mora nas catatumbas. Ele anda nu. Ele se corta. Escuta.
Tem uma pessoa que ouviu do Espírito Santo aqui agora, nesses minutos, para você ofertar R$5.000. Não é o milagre que você precisa, mas é a semente do milagre que você precisa. Você ouviu 5.000, você disse, eu estou ficando doido da cabeça. Não está. Assim diz o Senhor, esses 5.000 é uma semente do propósito que Ele tem na sua vida. Quando Jesus pisa em Gadara, lá, aquele homem nu que se corta com pedras, que as correntes não prendem, a Bíblia diz que ele sai correndo. Ele vem correndo. E ele se joga aos pés de Jesus. E diz, o que o Senhor veio fazer aqui antes do tempo? Agora a minha pergunta é, quem que avisou o endemoniado que Jesus tinha chegado? Jesus não mandou, não publicou no Instagram, não mandou WhatsApp, não tinha carro de som, não tinha cartaz da cruzada. Fala para mim, quem que falou para aquele homem que alguém tinha chegado na praia de Gadara? Ninguém falou, irmão. Agora olha aqui para mim. Quando Jesus pisou aquela terra, Pedro, Jesus carregava algo. E quando você carrega a presença, o mundo espiritual sabe. Quando chega um homem, uma mulher de Deus, alguém recebe essa palavra. Você está saindo de 21 dias da conferência da família. Você vai voltar para a tua cidade, vai voltar para a tua casa, vai voltar para a tua igreja, mas você vai voltar carregando algo. E onde você pisar, um milagre de Deus, aquilo que você pisar, você vai tomar posse, porque o que você carrega autoriza a conquistar aquilo que você pisa. Aleluia! Eu vou terminar. Olhe bem para mim. Preste bem atenção. Não se carrega os propósitos do céu sem as dores da terra. Eu vou repetir, guarda bem. Não se carrega, não se gera os propósitos do céu sem as dores da terra. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus foi um homem de dores, experimentado no trabalho, nos sofrimentos. Nós estamos vivendo um evangelho muito raso nesses últimos dias. Eu nunca vi tanto livro de autoajuda. E eu não acredito em autoajuda. Eu acredito em ajuda do alto. Eu nunca vi autoajuda resolver a vida de ninguém. Mas eu já vi a ajuda do alto. Curar, libertar, restaurar, mudar família, mudar casamento. Jesus diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim. Mas quando a gente chega nos aeroportos, 21 passos para o sucesso. 12 maneiras de ser um vencedor. 12 dias para ser um milionário. Eu nunca vi um livro dizendo que você quer saber o mapa, você quer conhecer o mapa de um vencedor? Olha as cicatrizes que ele carrega. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, me dá o mapa do teu sucesso, ele ia virar as costas para você e iria dizer, o mapa do meu sucesso são as cicatrizes que eu carrego. Porque não tem sucesso sem cicatrizes, irmãos. Não se gera um sonho, não se gera um filho sem dores de parto. O apóstolo Paulo diz, eu sinto dores de parto até que Cristo
seja gerado em vós dores de parto. Pergunte para Joquebede se doeu gerar Moisés. Joquebede não estava gerando um filho. Joquebede estava gerando um projeto de salvação, de libertação. Você já imaginou uma mulher gerar um filho 9 meses e ela pensar assim: se for menino, vai morrer. E quando nasce, é um menino. Ô Isa, você já imaginou uma mãe ter um filho 90 dias de nascido e não colocar nome nele? Porque não foi Joquebede e Anrão que colocou o nome Moisés. Talvez alguém perguntava: como que ele vai se chamar? Qual é o nome desse menino? Porque a gente borda nas fraldas, a gente coloca na porta do quarto. Ô Joquebede, como é que vai ser o nome do menino? A gente não escolheu. Ele não tem nome. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que entregar ele. Ele vai morrer. Pergunte para ela se foi fácil entregar aquele filho nas águas do Nilo. Ela não sabia o que ia acontecer. Pergunte para Maria. Pergunte para aquela menina se foi fácil gerar um filho com a cidade toda olhando para ela e dizendo: esse menino não é do marido dela. Pergunte para ela se foi fácil ter Jesus, não num hospital, nem numa casa, mas num estábulo, numa estrebaria. Você acha que é fácil para uma mãe ter um filho e não ter um berço para colocar ele? Não ter um quarto para colocar? Pergunte para ela se foi fácil deixar a família, deixar o norte de Israel e fugir para o Egito. Para quê? Ir para um país, outro idioma, outra cultura, outra comida. E ela leva. Por que Maria e José fogem? Porque eles têm que zelar e cuidar do propósito que ela gerou. Irmãos, olha aqui para mim, não se gera os propósitos do céu sem as dores da terra. E eu não estou falando isso para te emocionar, mas é uma realidade. Porque olha aqui, o diabo não quer seu marido, o diabo não quer seu dinheiro, o diabo não quer sua esposa, o diabo não quer seus filhos, o diabo não quer sua casa, o diabo não quer seu carro. Pastor, o que o diabo quer? Ele quer roubar, matar e destruir aquilo que Deus está gerando dentro de você. Porque se o diabo mata, destrói o que está dentro de você, aquilo que você carrega não vai tocar a vida de ninguém. Sabe qual é a minha tristeza, irmãos? É que eu tenho pregado nesse Brasil e eu vejo igrejas gigantescas e muita gente sentado nas cadeiras igual a vocês. E a gente pergunta assim: o que Deus quer fazer através de você? O que você está gerando para Deus? Quantos pastores pararam no meio do caminho? Quantos apóstolos desistiram, Soler? Quantos irmãos e irmãs você conhece que estava gerando algo lindo? Gente que profetizava, que cantava, que tocava. Pessoas que talvez ganharam até você, que pregou para você e hoje não carrega mais nada, não toca mais a vida de ninguém. Agora, no final de junho, todo ano eu tenho dado uma semana da minha agenda para um projeto nosso na região mais pobre do Brasil. Das 10 cidades mais pobres do Brasil, 8 estão no Maranhão. O apóstolo Agostinho estava comigo quando nós enviamos lá do Bambu, lá de casa, o pastor Antônio. Ele assistiu a reportagem da Rede Globo numa cidade chamada Vargem Grande. Já indo no final do Maranhão, já quase divisa com uma cidade chamada Milagres.
Do outro lado já é o Piauí. E o pastor Antônio deixou a terceira melhor cidade do Brasil para viver, São José do Rio Preto. Deixou uma igreja linda. E ele e a esposa foram de Malicuia para morar na cidade, na região mais pobre do Brasil. Irmão, vocês aqui, principalmente Balneário, principalmente o sul do Brasil, vocês não têm noção o que é uma África dentro do Brasil. Uma empregada doméstica lá ganha R$70 por mês. Eu tive lá agora, irmãos, há 4 semanas atrás. Eu cheguei no caixa do mercado. Nós distribuímos 500 cestas básicas, a gente compra lá. Nós chegamos num lugar chamado bodega. Ele não é supermercado, é uma bodega. E eu perguntei para a caixa, falei, filha, me desculpa perguntar, quanto você ganha aqui nesse supermercado? Ela falou, faz 8 anos que eu trabalho aqui, e agora, graças a Deus, subiu. Esse mês eu ganhei R$245. Eu sei que para vocês aqui, eu sei que vocês acreditam em mim, porque eu não estou aqui para mentir, pô. Irmãos, não tem gordo, irmãos. O povo vive numa miséria. Não tem água potável, porque a sujeira, a água é salobra. E eu nunca vi tanto urubu, a cidade toda, em cada rua, em toda esquina. Tudo preto, tudo urubu, é lixo. As meninas não sabem usar absorvente. A gente leva kit de absorvente. E as enfermeiras, as médicas reúnem e ensinam as meninas. Aqui na nossa região, aqui é muito difícil você encontrar alguém cego, mudo, surdo, com deficiência física. Lá toda casa que você chega tem algum aleijado, tem alguém doente. Porque as meninas menstruam com 12, 13 anos. E eles dormem tudo juntos, dormem em rede, não tem cama. A casa coberta de sapé, rebocada de barro. Então é a cozinha e onde eles armam a rede. E as meninas começam a engravidar com 12, 13 anos. Menina de 20 e poucos anos já tem 8, 9 filhos. E geralmente engravida dos irmãos, às vezes do próprio pai, do avô, dos tios. E por causa da consanguinidade, as crianças nascem muito aleijadas, com muitos problemas. Isso é muito comum. Você vai entender por que eu estou falando isso. Nós começamos esse projeto há quase 4 anos. Hoje, para a glória de Deus, nós já temos mais de 1000 pessoas batizadas e salvas para a glória do Senhor. E dessa vez nós fomos em 150 pessoas para lá. Isso de várias igrejas. E de uma vai 10, outra, o Carlito mandou 18, eu fui com uma equipe. Então como que a gente faz? Nós alugamos um ginásio de esporte na cidade. A gente aluga muito brinquedo. E à noite a gente faz um evento, uma cruzada, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí dá doce, brinquedo para as crianças, tem os brinquedos, pula-pula, aquele monte de coisa. E faz o culto no ginásio. E durante o dia a gente vai para os vilarejos, evangeliza e convida o pessoal para a noite na cidade. E aí a Lud foi, é muito legal. Bom, eu cheguei num vilarejo, numa quinta-feira, e eu nunca tinha ido nesse vilarejo. E a gente vai casa por casa, vai distribuindo algumas coisas, falando de Jesus. Se eles permitem, a gente entra, ora. Se tem alguém enfermo, a gente ora. Alguns não recebem a gente. E quando nós chegamos nesse vilarejo, havia um centro, um terreiro de macumba muito grande. E a chefe do vilarejo, eu não sabia, era a mãe de santo. Aquele vilarejo, ela deu terra e as pessoas moravam lá. E um terreiro muito grande. Nós chegamos no terreiro depois. Nós estamos indo nas casas. Eu cheguei numa casa, bati palma. E uma mulher saiu com um pedaço de pau assim, Pedro. Suja. Uma senhora já de idade, mas suja, irmãos. Tinha cinza, carvão assim da cabeça, a roupa suja. Ela de longe ela fedia. E ela com um pau assim, completamente cega. O olho aberto, mas estava tudo esbranquiçado assim. E aí falei com ela, perguntei o nome, falei que nós estávamos ali, falando de Jesus, se a gente podia orar por ela, se ela precisava de alguma coisa. E ela recebeu a gente muito legal. Eu disse assim,
o que a senhora quer? O que a senhora precisa? Nós vamos orar pela senhora. Ela disse assim: moço, eu quero ver. Eu queria enxergar de novo. Eu olhei para as mãos dela, tudo queimado, carne viva. Ela disse: eu não enxergo. E eu me queimo no fogo, eu me queimo nas panelas. Eu sinto muita dor nas mãos. E eu vi aquelas feridas, aquele negócio em carne viva, minando água assim. Falei: meu Deus, meu coração condoeu. Ela disse: todo dia eu sento na porta da minha casa e olho para cima, eu não vejo nada, só vejo escuridão. E eu digo assim: ô Jesus, eu queria tanto ver de novo. Dentro de mim, Sara, eu disse assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui agora, o Senhor curava essa mulher. Irmãos, é muito difícil. Quando a gente fala daquilo que você carrega, isso é legal pregar. Mas quando você está ali, na frente de uma cega, velha, toda queimada, o coração da gente dispara, irmãos. E estava eu e o Mateus de Dracena, a gente começou a orar por ela. E quando eu comecei a orar por ela, a presença de Deus veio muito forte. Deus me disse: faz um ato profético com ela. Não vou dizer o que eu fiz para não escandalizar o apóstolo Agostinho que está aqui. Estou brincando. Mas Deus me disse: faz um ato profético. Ele me ensinou isso para despertar a fé. Porque tem coisa que a gente tem que fazer para despertar a fé da pessoa. E eu fiz um ato profético com ela. Orei com ela, despertei a fé dela, terminamos. Fui em outra casa. E aí eu vi um barulho no terreiro. Falei: o que está acontecendo lá? Quando cheguei no terreiro, o pastor Antônio já tinha entrado. A mãe de santo estava aleijada, sentada numa cadeira. Mãe Domingas, com a perna desse tamanho assim, não conseguia andar. E tinha um pessoal preparando para a festa de São João, amarrando bandeirinhas, porque era final de junho, né? Era a festa de São João e até a festa no terreiro. A hora que eu entrei no terreirão, assim, um terreirão grande, cheio de demônio, aquele Zé Pilinta, preto velho, pombagira, aquele monte de coisa, já vela acesa, vela vermelha, vela preta, vela 7 dias, aquelas coisas tudo. Aquele altarzão, a mãe sentada, o pastor Antônio já estava lá. Aí o pastor Josué, marido da pastora Genoveva, chegou também, com um chofar desse tamanho. Aí nós invadimos o terreiro. Aí o Josué já começou a tocar o chofar. Um cara tinha pegado o violão, peguei o violão, começando a tocar e cantar dentro do terreiro, cara. O pessoal já chegou, começamos a orar, a perna dela desinchou na hora. Deus curou ela na hora, cara. Pastor Antônio pegou ela, saiu correndo. Eu vou passar o vídeo daqui a pouquinho, é um vídeo amador, mas você vai estar aí. Pastor Antônio pegou ela, saiu correndo assim. Mas ela estava chocada, porque você imagina, uma mãe de santo dentro de um terreiro, um monte de crente tocando chofar, cantando, e ela estava em choque. Aí, o pastor Antônio me chamou, ora por ela, gente, porque tinha que fazer o serviço completo, né? Eu falei: agora tem que entregar a vida a Jesus. Agora, como que você faz esse trem, né? Aí eu fui orar, por hora que eu fui orar por ela, Deus me deu uma visão. Eu vi um homem chegando com um revólver na mão para matar ela. O homem chegava na porta do terreiro com o revólver e dizia: eu vim matar ela. Eu falei: Deus, o que é isso? Deus me disse: diga para ela que o homem que veio aqui para matar ela, com o revólver na mão, foi eu que livrei ela, porque eu tenho um propósito na vida dela. Aí eu fui na veia dela. Falei: Deus está me mostrando um homem com um revólver na mão que veio aqui para te matar, e Deus me disse que foi ele que te livrou. Aí ela caiu. Ela disse: semana passada veio um homem com um revólver aqui para dar um tiro na minha cabeça. E eu disse: Deus, me ajuda. E o homem foi embora. Eu disse: dona Domingas, como que é o nome da senhora? Ela disse: meu nome é Maria Domingas. Eu falei: a senhora não é mais mãe Domingas, a senhora é nossa irmã Maria. Porque Deus tem um propósito. No sábado, ela estava no ginásio, levou mais 3. Todo mundo entregou a vida a Jesus. Hoje é sexta, não é?
Quarta-feira, pastor Antônio veio do Maranhão, em casa, que ele veio do Maranhão, falou: Jetro, a nossa irmã Maria estava no culto domingo, levou a vila toda e mandou te avisar que é para mandar dinheiro para comprar tinta, porque o terreiro vai ser uma igreja. Diga aleluia. Agora, segura. Estamos ali naquele reteté violento. Está todo mundo chapado. Porque o terreiro agora ficou lindo. Quando de repente alguém me chama na porta. Tem uma senhora na porta, lá no terreiro, caçando uns meninos, uns rapazes que oraram por ela. Quando nós saímos na porta, era a mulher cega. Completamente curada, Pedro. Deus abriu os olhos dela. Oh, Santo Deus de Israel. Completamente curada, completamente livre. Tem alguém para dar glória a Deus aqui essa noite? Senta, senta. Dá para passar o vídeo? Eu vou dizer para vocês por que eu estou contando isso. Vocês vão conhecer a dona Domingas agora. Quer ver? Ó? Eu vou trazer ela aqui. Você vai ver. Eu vou trazer ela aqui. Dá para passar? É bem. Ó o terreiro. Ó o altarzão lá. Ó. Cheio de demônio. Ó. O pastor Josué. Essa de laranja. Ó ela. Curada. Correndo. Ó. Curada. Ó. Correndo. Olha o chofarzão velho tocando. Ela já glorificando a Deus. Coisa linda. Ou eu tocando violão. Aí ó, curadinho ó. Essa foi a hora que Deus me deu a visão. E ela entregando a vida dela a Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom. Pastor, por que o senhor contou tudo isso, pastor? Vamos voltar a fita. Nós fomos em 9 de Junquerópolis e Andradina. 9 homens. Desde a primeira vez que nós fomos, eu levei um discípulo muito amado meu chamado Júnior Navarro. O Júnior foi um camarada que se converteu há 4 anos atrás na nossa igreja. E esse homem deu muito trabalho. A mulher dele orou muitos anos. Ele não deixava ela ir na igreja. Ela ia para a célula, ele brigava. Teve muitos filhos fora do casamento, envolvido com drogas. Um homem violento. Mas há 4 anos atrás ele entregou a vida a Jesus. E foi uma conversão muito forte. Realmente mexeu com a cidade. Nesses 4 anos ele se tornou o líder que mais ganhou vidas em Andradina. Hoje ele já é um supervisor. A célula dele multiplica muito. Onde ele vai, ele ganha vidas. E dessa vez, ele que organizou toda a nossa viagem lá para o Maranhão. Ele que ajeitou os empresários, as cestas básicas, mandou muita roupa, muito brinquedo. Ele, em 4 anos, Deus prosperou. Ele é um empresário muito bem sucedido hoje. Coisa de milagre. Mas ele tem um passado. E eu sabia que ele tinha uma pendência com a justiça. E nós temos orado durante todo esse tempo. Nós fomos de Junquerópolis para Presidente Prudente, para pegar o avião até Campinas e Viracopos, para depois nós irmos para São Luís. De lá a gente aluga carro e vai para o interior do Maranhão. Ele chegou em casa e falou: pastor, eu vou dirigindo para você. Ele me ama. Vou dirigindo para você, pastor. Foi eu e ele foi dirigindo para mim. Pegamos o avião em Prudente. Quando nós chegamos em Campinas, Soler, a Polícia Federal estava na porta do avião. Tinha saído o mandado de prisão dele. Nós não sabíamos, havia um processo em andamento, saiu a execução, saiu a sentença, e a Federal prendeu ele na porta do avião. Irmãos, eu nunca imaginei na minha vida ver um filho ser preso. Você está indo para uma missão,
Você está indo pregar o evangelho. Está todo mundo fazendo festa, todo mundo na expectativa. E na frente de uma lotação de avião todo, você vê um filho seu sendo algemado e a polícia levando ele. Ele olhava para mim, ele chorava, ele dizia: cuida do meu filho para mim, pastor. Eu e os nossos 8 discípulos, nossos 8 irmãos, a gente se abraçou lá naquela pista, no aeroporto. A gente se abraçou e a gente só chorava. A minha vontade era ir embora, era sumir. Nós entramos para o aeroporto. Tínhamos um advogado na nossa equipe. O advogado foi até onde ele estava. Conseguiu fazer uma ligação com ele e por telefone a gente se falou. Nós oramos juntos, choramos juntos. E ele está no presídio em Hortolândia, lá perto de Campinas. Quando a gente estava ali, sentado naquela praça de alimentação em Viracopos, os meninos olharam para mim e disseram: vamos embora, pastor. Não dá para a gente ir. Não tem clima mais. E de verdade, irmãos, a minha vontade era ir embora, era voltar embora. Ajudar a esposa, ajudar o filho, tentar resolver isso. Mas eu saí de canto e eu disse: Deus, fala comigo, me ajuda. O que o Senhor quer que a gente faz? Deus disse assim para mim: não para agora, Jetro. Pega esses meninos e vai. E a gente foi, irmãos. Foi muito difícil. Você pregar, evangelizar, sabendo que alguém ficou no meio do caminho, é muito difícil. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se a gente tivesse, se a dor da perda, a dor da vergonha, a dor daquele momento tivesse feito a gente voltar, eu não estava aqui testemunhando para você que uma mulher cega foi curada, que uma mãe de santo foi salva. Porque aquilo que a gente carrega precisa tocar a vida das pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que muitos de vocês vieram nesses 21 dias e você ter perguntado assim: pastor, por que para mim é tão difícil? Não é, minha filha? Por que para mim é tão difícil, pastor? Por que parece que o inferno inteiro se levantou contra mim? Sabe por quê? Porque aquilo que você carrega é muito importante. O diabo sabe o propósito que Deus tem na tua vida. E tudo que o diabo quer é que você não toque a vida de ninguém. Porque lá fora, irmãos, tem muita gente que precisa do propósito que Deus está gerando aí dentro. Agora você quer ouvir uma boa notícia? O advogado da nossa igreja foi lá para Hortolândia. Porque a gente quer transferir ele lá para nossa cidade. O advogado chegou, o advogado da igreja, foi falar com o diretor do presídio: ó, sou advogado tal, vim de Andradina, vim visitar o senhor Júnior Navarro. O diretor falou: ah, você é advogado do Júnior Navarro? É. Vocês estão querendo transferir ele daqui? Sim, senhor. Não vão transferir, não vou deixar. Falou: mas como que o senhor não vai deixar? Falou: esse Júnior, domingo agora, reuniu 170 presos, já fez um culto. O diabo se lascou. O diabo queria parar a gente e enviou o cara lá dentro do presídio. Diabo, diga comigo, o diabo se lascou. Sabe por quê? Porque aquilo que ele carrega está tocando pessoas lá dentro do presídio. Não importa se é dentro de um presídio, não importa se é dentro de um hospital, não importa se é na tua empresa, na rua, aquilo que você carrega, tem alguém que recebe essa palavra. Aquilo que você carrega vai tocar pessoas, vai tocar nações, vai tocar lá na faculdade, na escola. Você vai voltar para a tua casa e, como Maria, o que você carrega vai ativar, vai tocar pessoas.
Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Pessoal do louvor comigo. Eu sei que tem gente que, algumas pessoas têm sentido como que parece que tem um vulcão dentro de você. Parece que tem algo que tá para explodir, para nascer. E é verdade. Deus está para trazer à existência algo grande. Esses 21 dias na família do reino. Meus irmãos, esse ministério, essa igreja, vocês não são melhores do que ninguém, mas vocês sabem, essa igreja carrega algo. Esse ministério, Deus entregou algo para esse ministério. Deus entregou algo para a sua vida. Não é porque somos melhores, não é porque somos especiais, nada disso. Não é o que somos, mas é aquilo que a gente carrega. Quando você carrega algo, é tudo diferente. Pedro olhou para aquele aleijado e disse: eu não tenho ouro nem prata, eu não estou carregando nem ouro e nem prata, mas eu carrego algo, tem algo dentro de mim, e aquilo que eu possuo, eu digo em nome de Jesus: levanta e anda. É aquilo que você carrega. É aquilo que você carrega. Nós vamos cantar.